Queridos amigos e amigas, novo dia, novo vídeo e principalmente a alegria de estarmos reunidos ao redor da Palavra de Deus, fomentando a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado a você pela sua companhia, pelos que estão chegando nesses últimos dias, por vocês me ajudarem e formarmos essa bonita corrente em que divulgamos, anunciamos, vivenciamos a palavra de Deus que ilumina a nossa caminhada de cada dia. Hoje, 10 de fevereiro, nós continuamos lendo o Evangelho de São Marcos e hoje vamos no capítulo 7, versículos 31 a 37. Onde terminávamos no versículo 30, hoje vamos do 31 ao 37 do capítulo 7 de São Marcos. Nós temos que ter muito presente a questão da geografia do Evangelho, não a questão de terreno, de divisas, mas esse movimento que Jesus faz, porque, conforme Marcos, tem uma intenção muito importante nessas andanças de Jesus. Ontem ele estava num território pagão, se lembrem da mulher Ciro-Fenícia. Hoje ele sai desse território, passa pela Decápole e volta para o Mar da Galileia, aonde ele iniciou seu ministério. Esse movimento de passar pela Decápole era aquelas cidades onde estavam os judeus que haviam sido expulsos da Judéia. Então eles haviam ido para lá, para aquele território pagão, aonde eles poderiam vivenciar e sobreviver. Nessas comunidades estão muitas pessoas que vão aderir à fé através dos apóstolos. E Marcos faz questão de colocar as regiões pagãs, vimos ontem Tiro e Sidônia, hoje a Decápole, porque o evangelho agora não é mais limitado apenas ao povo judeu, ao povo eleito, mas todos somos eleitos. A salvação é para todos. Então, a intenção do evangelista, quando fala dessas realidades geográficas, desse movimento, não é para dar uma aula de geografia, mas sim para mostrar que a salvação agora não pertence a só um povo, mas sim a todos os seres humanos. Nesse retorno, trazem um homem que era surdo e, por ser surdo, falava com dificuldades, e pedem para Jesus impor as mãos sobre ele. Lembremos que Jesus já não vai mais atrás, nem liga para aquela etiqueta do puro e do impuro. Bem lá, anteriormente, ele diz que o que torna impuro o ser humano é o que sai do seu coração. Tocar em alguém doente, em alguém limitado, no tempo de Jesus, era tornar-se impuro também. Ele não faz, ele está sempre com aquela ideia, com aquele projeto, com aquele ideal de dar vida em abundância, dar vida em plenitude para as pessoas, para todos nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Depois nós vamos escutar lá no Evangelho de João. E devolver a vida era dar condições para que a pessoa pudesse acolher e pudesse se relacionar. Uma pessoa que tem dificuldade auditiva, ela tem dificuldade de acolhimento. Acolher o que o outro diz, acolher a pessoa, se relacionar, porque daí não consegue falar direito. Jesus coloca os dedos no ouvido daquele homem, coloca saliva na sua língua e diz aquela palavra tão bonita: abre-te, abre-te, abre-te. E o homem começa a falar e a escutar com tranquilidade. Veja que essa palavra abre-te é um imperativo, é uma ordem. E para aquele homem que não tem nome, as pessoas que trouxeram Jesus também trouxeram a Jesus, o homem também não tem nome. Então, essa palavra é bem direcionada para você, para mim, para as nossas comunidades. As nossas comunidades precisam
levar as pessoas que não conseguem ouvir, que não conseguem falar. É uma atitude de inclusão. Não estamos falando aqui apenas e exclusivamente das pessoas com deficiência auditiva e, por causa disso, não conseguem conversar. Não é só deles. Nós estamos falando de todas as pessoas que não conseguem ouvir porque estão imergidas numa imensidão de barulhos, da agitação, da correria, do vício, da doença, da depressão. Estão imersas nessa realidade que não deixa elas escutarem a palavra abre-te, que é a atitude daquele que recebe, que acolhe a graça salvífica, que acolhe o Senhor Jesus. Essa palavra, meus amigos, repito, é para nós. Precisamos de abertura. Precisamos nos abrir àqueles que estão muitas vezes emudecidos ou que não têm condições ou total plenitude para falar. E essas pessoas às vezes estão bem perto de nós, bem perto de nós. Hoje nós precisamos pedir que o Senhor cure os nossos ouvidos para escutar o grito, o apelo, aquela indagação das pessoas que estão perto ou longe de nós. Jesus insiste para que aquele homem, aquele grupo que levou, aquela multidão, o texto diz, para que eles não contem para ninguém. Essa palavra do Evangelho de Marcos, ela é parte daquela teologia bíblica do segredo messiânico. Mas eles não conseguem ficar calados. A maravilha é tão grande, porque aquele homem voltou a viver plenamente. E eles começam a anunciar, e ainda completam. Ele faz bem todas as coisas. Aos cegos faz ver, aos surdos escutar, aos mudos ele faz falar. Fazendo uma lembrança bem sensível lá do livro do Gênesis, quando Deus cria tudo e olha e diz que é tudo muito bem, tudo muito bom. Porque a bondade é característica de Deus. Portanto, queridos amigos, para quem vamos abrir o ouvido do coração? É do coração. Nós precisamos dessa sensibilidade. A que vamos abrir os nossos ouvidos, o ouvido do coração? Vamos deixar nossa língua proclamar as maravilhas de Deus. São tantos os apelos, são tantas as pessoas que precisam e nós precisamos também desta abertura. Não fiquemos isolados, não fiquemos fechados. Vamos nos abrir à graça de Deus, hoje e sempre. Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Fiquem com o Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.